Boa noite, meninas! Estamos aqui de novo para o nosso bate-encontro. Boa noite, gente, boa noite! Começamos mais uma live aqui no nosso perfil Estética Além da Maca, o perfil criado especialmente para a gente poder ensinar esteticistas a faturarem R$ 15.000, mesmo sendo iniciante e mesmo sem ter equipe. Esse é o intuito do nosso perfil aqui e eu espero de verdade poder ajudar vocês. Toda terça e quinta a gente tem horário aqui às 20 horas para fazer uma live, onde eu abordo assuntos que possam vir a ajudar vocês, esteticistas iniciantes, a conseguirem, e as iniciantes e também as que já estão trabalhando, mas a conseguirem a faturar R$ 15.000 e manter esse faturamento, que também não adianta faturar uma vez e depois não faturar mais, né? Tem que aprender a fazer. Depois que aprende, é daí para cima, você consegue aumentar, inclusive, muito mais esse número. Hoje o tema da nossa live foram vocês que escolheram, vocês votaram lá, e o tema que foi escolhido foi sou iniciante. Consigo fazer 15 mil? Será? Será que consegue? Bom, Bianca, ó. Todo mundo aqui, né? Quem não me conhece, eu sou Bianca Nidec e como eu já falei, nosso perfil tem o intuito de ensinar esteticistas a faturarem R$ 15.000 por mês, mesmo sendo iniciante e mesmo sem equipe. Eu trabalho sem equipe até hoje e eu posso te falar que eu já faturo isso aí e muito mais do que isso. Meu faturamento é superior a 15 mil mesmo trabalhando sozinha. Primeiro, a gente precisa pensar, antes de eu responder a pergunta, né, se iniciante consegue fazer esse faturamento de R$ 15.000, a gente precisa pensar em algumas coisas. O que a gente precisa pensar? Esse meu olhinho tá coçando, tá até menorzinho. Já é menor, tá menor ainda. O que a gente precisa pensar? O que acontece com a gente lá na faculdade? Qual é o pensamento que a gente tem lá na faculdade? Eu acredito que na faculdade ninguém estipule um valor. Ninguém fique pensando, é muito difícil ficar pensando assim, quando eu formar, eu vou faturar 10 mil, eu vou ficar faturando 15 mil, eu vou faturar 20 mil. É muito difícil. Na verdade, na faculdade a gente está lá muito preocupada com a formação, né? A gente está muito preocupada com a formação, a gente está muito preocupada com entender tudo, com aprender o como fazer. E aí é que começa o nosso pequeno problema, porque a gente tá ali focado em aprender as técnicas, né? Desculpa, gente, eu vou coçar meu olho de vez em quando. A gente fica muito focado, na faculdade eles ensinam muito isso e não ensina nada sobre faturamento. E não ensina como você criar uma meta de faturamento. E não ensina que você pode ter e deve ter uma meta de faturamento. Eles não ensinam como prospectar, eles não ensinam como você captar. Não ensina a fidelizar cliente. Só ensina o quê? Celulite a gente trata assim. Limpeza de pele é feita assim. A pele é constituída disso, disso, disso. É só isso que a gente aprende. Não estou dizendo que isso não seja primordial, óbvio, gente. A gente está ali para aprender exatamente essas particularidades. Mas a faculdade deveria também já trazer para gente um pouco aí desse... eu não vou falar empreendedorismo, mas dessa parte administrativa, dessa parte de gestão. Gestão é o nome. E, infelizmente, não tem. Por mais que a sua faculdade... mas a minha faculdade tinha gestão de clínica, gestão financeira. Mas não é como é na realidade. Na faculdade, a gente não vê nada que a realidade nos apresenta. E aí, o que acontece? A gente sai da faculdade, começa a quebrar a cara aí para poder montar estética, começar a captar cliente, começar a vender para esse cliente, a gente começa a ter esses problemas e aí a gente não consegue fazer o faturamento, né? Nem de 1.000, nem de 2.000, muito menos de 15 mil. Pois bem, começa aí os problemas da recém-formada, porque a recém-formada, ela ainda não tem experiência de vivência para poder começar a elaborar um plano de ação. Mas, hoje, com a internet, a recém-formada, ela sai um pouco à frente de quem formou lá atrás. Quem formou na minha época, a gente não tinha habilidade para trabalhar. A gente não tinha, na verdade, Instagram.
a gente não tinha TikTok, a gente não tinha nada do que tem hoje, né? Era mais ou menos lá o Orkut. E aí era só isso que existia na minha época, quando eu formei. Então, quem hoje está formando, mesmo não tendo essa questão da gestão, já tem aí um passo à frente por ter acesso às redes sociais, por saber que existe, por já entender das ferramentas. Única questão é alinhar esse conhecimento com a sua busca pelo seu faturamento, né? O que deve ser feito é esse alinhamento de quais as ferramentas eu tenho hoje para chegar onde eu quero chegar. Então, como eu estava falando, antes da gente falar se é possível ou não, é preciso entender quais são as dificuldades que uma esteticista iniciante tem para poder ela chegar no faturamento de 15 mil. Para mim, a primeira dificuldade que uma iniciante tem é entender que ela pode ter a meta de 15 mil e ela pode bater a meta de 15 mil. E aí, depois de você ter essa... Vamos fingir que agora você já sabe, você é iniciante. Então, o primeiro problema que você tem é você acreditar que você pode. Eu conheço muitas profissionais da estética, e eu não vou nem falar só esteticista, que acaba tendo um faturamento muito menor, tipo 3 mil, 4 mil. Não é um faturamento razoável para estética. Não é, porque se a gente parar para pensar, um pacote de drenagem linfática não sai por menos de 15 mil, não sai por menos de R$1.000. 10 sessões de drenagem linfática pós-operatória não deve sair por menos de R$1.000. Como assim você fatura 3 mil, 4 mil, você está atendendo 3 pessoas no mês? Essa falta de clareza sobre ter meta é a primeira dificuldade da iniciante. A segunda dificuldade da iniciante em bater esse faturamento é o alinhamento de perspectiva e desempenho. Eu tenho uma perspectiva de ganhar quanto? Para mim, quando a pessoa começa, ela meio que tá assim, para mim tá bom 3 mil, para mim tá bom 4 mil. Nossa, eu tô ganhando 4 mil, porque até então ela só tava pagando a faculdade. E aí isso vai dificultando um pouco vocês de conseguirem visualizar esses 15 mil, tá? Então, o primeiro ponto que tem que ter aí na cabecinha de vocês tem que ter meta de faturamento, tem que criar uma meta de faturamento. Pode começar com uma meta menor? Pode, mas é muito viável você conseguir bater esses 15 mil reais. Eu vou dar outro exemplo aqui de procedimentos que você consegue fazer aí os 15 mil reais só com um tipo de procedimento. Você faz peeling, um microagulhamento com peeling. Não sai por menos de uns 300, 400 reais. Então, se você sabe o quanto custa, você cria uma meta de faturamento, você sabe o quanto você precisa vender. Então, aí olha só a palavra que eu estou usando. O quanto você precisa vender. E aí, a gente vai bater de novo com o problema inicial lá da faculdade, que a faculdade não ensina gestão. A faculdade não ensina a vender. A faculdade só ensina a teoria e não tem nada de prática de gestão. E aí, quando você precisa vender, você fica com medo. Eu vender? Eu não sou vendedora, eu sou esteticista. Não vendo, não trabalho na Casa Bahia. Eu tenho minha estética, eu não preciso vender. É só abrir minha porta. Eu tenho uma maca linda. Tudo meu A minha xícara tem meu nome. E aí acha que isso é o suficiente para o cliente entrar e dar o dinheiro. A venda é essencial para um negócio, para qualquer negócio. E isso não é ensinado na faculdade. Na faculdade você ensina a avaliar e você ensina a tratar a afecção estética que a paciente tem. Só que para você convencer aquela cliente de fechar com você, porque você não vai, se você for fazer de graça, você vai ter fila na tua porta. Mas para você vender efetivamente e faturar, a faculdade não te prepara para isso. Então sempre vocês vão voltar para o problema inicial. O maior problema da iniciante em conseguir chegar num faturamento de 15 mil reais tá lá na raiz da faculdade. Vai ter que cortar essa raiz, vai ter que começar a ver o mundo de uma outra forma, com outros olhos, para poder almejar, trabalhar e atingir essa meta, ok? Tô falando aqui de esteticistas que estão fazendo um trabalho, de repente, só de pós-operatório. Se você trabalha só com pós-operatório, facilmente você consegue fazer o faturamento de 15 mil.
Se você trabalha com injetáveis, facilmente você vai fazer o 15 mil reais por mês. Mas, Bianca, se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, você não estava nem aqui para ensinar ninguém. Pois é, agora vem a segunda parte do problema. Você já entendeu que você precisa colocar meta, você já entendeu que você precisa vender, você já entendeu que você precisa cortar as raízes lá do que foi aprendido sobre gestão na faculdade, porque a gestão que a faculdade ensina não é a gestão real que a gente vive. E agora? O que você vai fazer? Agora você vai ter que procurar um método para seguir. Você precisa pegar um método que já foi validado, uma pessoa que já fez aquilo ali e deu certo. O que é um método validado? O que é um protocolo na estética? Como que a gente pega um artigo e tem certeza que aquilo ali dá certo? Quando a gente pega um tratamento e tem certeza que aquilo dá certo. Você vai pegar um artigo que alguém já testou em não sei quantos pacientes, em 10 pacientes, em 20 pacientes, e teve o mesmo resultado fazendo aquele protocolo. Para você aprender a vender é a mesma coisa. Você vai pegar um método já validado, um método que alguém já fez mais de tantas vezes e deu certo. E se deu certo, é porque aquele método funciona. Então, uma vez que você identificou o problema, sou iniciante, não aprendi a vender na faculdade, não aprendi gestão na faculdade. Ok, então agora eu preciso aprender tudo isso. Agora você vai fazer o quê? Escolher o método que você vai seguir. Eu não recomendo você pegar um pouquinho de um pouquinho de outro. Porque tem muita gente, misturo daqui, misturo dali, e aí vou criar o meu próprio método. Eu não recomendo. Por quê? Porque uma vez que você mistura, você já não tem um método validado. Agora você tem um método inventado. E aí até que você valide esse método, até que você veja realmente o que dá certo e o que está errado dentro dessa sua salada de frutas, você já perdeu muito cliente, você já perdeu muito dinheiro. E aí você está começando, você já vai perder? Não é interessante. Então, escolha um método validado, respeitado dentro da área, para você seguir. E esse método de venda, esse passo a passo, você vai replicar e vai conseguir escalar o seu negócio. Por que eu estou falando agora de método, de metodologia? Porque a pergunta da live a pergunta da noite sou iniciante e consigo fazer, mesmo sendo iniciante, eu consigo fazer 15 mil reais? Consegue. Primeiro ponto que você tem que ver, identificar as suas crenças. Quais são as suas crenças? Não sei vender, eu não preciso vender, isso eu escuto muito, eu não preciso vender, na faculdade eu aprendi o suficiente. Essas são as suas limitações, essas são as crenças que a gente coloca, a gente se segura e dificulta a nossa alavancagem no negócio. Uma vez que você identificou suas crenças limitantes, você vai agora cortá-las de vez. Depois que você identificou e tirou elas do seu caminho, não. Eu não sei vender, mas eu vou aprender a vender. Não, a gestão que eu aprendi na faculdade não foi suficiente, então eu vou aprender a fazer uma gestão eficiente. Não, eu não sei fazer captação de cliente, então eu vou aprender a fazer captação de cliente. Uma vez que você identificou o erro e assumiu que você precisa melhorar naquela área, agora chegou a hora de você escolher uma metodologia que funcione. Porque também, como eu falei, nada vai adiantar você pegar uma metodologia que a estética da Mariazinha, que é do seu lado, está fazendo e querer aplicar sem saber o que ela está fazendo. Você tentar copiar, essa aí é a hora que a estética vai fechar as portas. É quando começa a copiar o que a outra estética está fazendo. A minha estética hoje, eu tenho um faturamento muito bom. Eu trabalho sozinha, portanto eu tenho um faturamento muito bom. Eu não tenho faturamento das franquias de estética. Até porque as franquias de estética, eles têm muitos funcionários, muita gente captando, muita gente vendendo. Então, óbvio que o meu faturamento, ele nada tem a ver com o faturamento dessas franquias de estéticas grandes. Mas eu recebo de clientes minhas, olha, Bianca, o que o lugar X está fazendo? Olha, Bianca, poxa, você bem podia fazer isso aqui. Quer ver um exemplo que eu recebo muito pedidos? Boleto. Eu não trabalho com boleto ainda, eu estou investigando, estou estudando, estou procurando. Por quê? Porque eu ainda tenho essa crença de que o boleto vai me dar prejuízo. Eu tenho a crença de que o boleto vai me dar prejuízo. Identifiquei minha crença e já botei na minha cabeça o seguinte: não, ele não vai me dar prejuízo porque eu vou aprender a como trabalhar com boleto. É o segundo passo. Então, o primeiro passo, eu identifiquei minha crença limitante. Por que eu preciso do boleto? Porque o boleto vai fazer eu aumentar ainda mais o meu faturamento, vai fazer eu escalar ainda mais o meu negócio. Olha só.
para vocês verem como funciona. Então, eu já não sou mais iniciante, eu já aprendi a prospectar, eu já aprendi a captar, eu faço uma boa divulgação dentro do WhatsApp, eu faço uma excelente divulgação dentro do Instagram, eu sei fazer um aquecimento de público, eu sei trabalhar com público frio, eu não tenho mais medo de fazer live, eu não tenho mais vergonha de mandar vídeo para cliente, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou, porque quando a gente começa a fazer vídeo, a gente fica engessado. Oi, tudo bem? Por que a gente fica engessado? É aí que eu tô querendo chegar e vocês vão entender agora em relação ao boleto que eu tava falando. Por que eu comecei a pensar em botar o boleto? Porque eu comecei a receber muitos pedidos de clientes porque as grandes franquias trabalham com boleto. Mas eu não sou uma grande franquia. Eu não posso quebrar. Eu não posso fechar a minha unidade. Eu tenho que trabalhar sabendo o que eu tô fazendo. Então, eu estou procurando uma metodologia de trabalho com boleto validada, que eu ainda não encontrei, para que eu possa colocar dentro da minha clínica e funcione. Vai ser a mesma que essas grandes franquias estão fazendo? Provavelmente não, porque eu não sou uma grande franquia e eles não são a pequena Bianca. Então, quando vocês começam a querer procurar e copiar, de novo eu vou falar das grandes franquias. Hoje mesmo eu recebi um anúncio, apareceu para mim um anúncio, Botox a R$400. Botox completo a R$400. E aí eu fico imaginando assim, como? Se a toxina é muito cara, se a seringa da toxina é cara, não é uma seringa qualquer. Como? Não sei. E aí você já pensou se eu pego e copio isso? Opa, eles estão fazendo R$400, vou botar 390, porque eu vou ganhar essa briga. A gente não pode copiar. Esse é o primeiro passo para sua estética, ao invés de subir, cair. Então, se você é iniciante, vamos voltar, porque eu acho que eu comecei a me perder muito agora, eu comecei a misturar um pouco, vai ficar confuso sobre o tema. O tema é você é iniciante, se você consegue faturar 15 mil. Sim, você consegue faturar 15 mil. O que eu preciso, Bianca, para poder faturar 15 mil reais por mês na minha estética, sendo iniciante, não tendo equipe, eu não tenho nem quem responda no WhatsApp. O que você precisa? Primeiro ponto, entender quais são suas crenças limitantes. O que te faz manter-se no mesmo lugar? O que está fazendo com que você não cresça? Você precisa sentar e identificar isso. Olha para a faculdade, porque na maioria dos casos, a maioria das vezes que eu sento para conversar, eu sento para ensinar, eu sento para explicar alguma coisa para uma esteticista iniciante, sempre eu escuto a mesma coisa, quase sempre eu escuto a mesma coisa. Ah, mas na faculdade eu aprendi que é assim. A faculdade não te prepara para a vida real. A faculdade te prepara para avaliar o cliente, mas a faculdade não te prepara para vender para o cliente. E se você quer ter um negócio próspero, você precisa vender. Não existe negócio sem venda. Não existe curso de inglês que se não vender vai continuar aberto. Não existe padaria que se não vender vai continuar aberto. Não existe um arquiteta que se não souber vender os seus projetos vai continuar trabalhando. Não existe estética que se não aprender a vender os seus serviços vai continuar funcionando. Então depois que você identificou, você precisa colocar para você a busca de uma solução. E qual é a solução que eu indico a vocês? Procure uma metodologia já validada. Então, aqui no EAN, aqui na Estética Além da Maca, a gente tem uma metodologia, um passo a passo, para vocês aprenderem, para vocês crescerem, entenderem o que estão fazendo para prospectar, para captar, para fidelizar, para você ter uma rotatividade. A gente tem aqui a rota da indicação infinita. Então, o que são essas coisas? Tudo é uma metodologia, tudo foi sendo criado, testado e funciona, então mantém. Não funciona, vamos acertar. Funciona, mantém. Mas se você conseguiu, eu também posso conseguir. Você pode conseguir, só que eu estou reduzindo para você 20 anos de experiência. 20 anos que eu venho trabalhando nisso, eu estou reduzindo para ensinar aqui, para ajudar vocês. Então, dá para a iniciante conseguir? Dá, desde que vocês mudem o mindset de vocês, desde que vocês mudem a mentalidade de vocês. Não pode ter aquela mentalidade, isso não existe mais, de vou atender bem uma pessoa e ela vai me indicar 20.
Ela até pode te indicar 20, mas se você não tiver um Instagram apresentável, se você não souber se comunicar, se você não souber vender para esse cliente já no WhatsApp, a venda ela sempre vai começar no online para terminar no offline. Então sempre vai ser o primeiro contato ou no Instagram ou então no seu WhatsApp. É assim que começa a venda hoje. Não existe outra forma. Dificilmente um cliente passa pela tua porta e entra para ver o que você faz. Até porque eu suponho que você trabalhe com horário marcado. Então, ele vai começar ali no online, vai te chamar, vai querer ver o que você faz, vai marcar um horário para você finalizar. Se você não souber vender, o que você vai finalizar com esse cliente? Você não vai finalizar. Você pode fazer uma avaliação uau, porque você aprendeu na faculdade como avaliar esse cliente de cima a baixo. Você olhou até as pontas duplas do cabelo dela. Mas se você não souber técnica de venda, você não vai fechar, meu anjo. Então, se você não fechar a venda, você não vai faturar 15 mil. A verdade nua e crua é essa. Tem muita gente que fecha, consegue fechar bem, mas não tem gestão de caixa, então não consegue ver o dinheiro. Porque não sabe precificar, porque não sabe colocar ali o que precisa ser colocado para poder ver o dinheiro gerar dentro do seu próprio negócio. Então, são vários pontos, são várias questões que juntas viram um método, uma metodologia que você vai reaplicar e vai conseguir o mesmo resultado. É assim que funciona. Então, a iniciante consegue faturar 15 mil? Com certeza consegue. Ah, mas então eu vou começar hoje e vou ganhar 15 mil amanhã? Não, a vida não é um algodão doce, pelo menos não para mim. A vida não é um morango ao leite, meu bem. Você precisa procurar se esforçar, trabalhar. Hoje eu gravei um conteúdo relacionado a isso. Sobre esforço e recompensa. Você consegue atingir os 15 mil? Consegue. Em quanto tempo? Vai depender do seu esforço. Não é difícil, dentro de 60 dias, você conseguir atingir os 15 mil de faturamento. De repente, até com 30. Depende do seu esforço. Você vai fazer exatamente o que tem que ser feito? Você vai ali abrir live para os seus clientes? Você vai realmente se dedicar ao método que você precisa se dedicar? Se você se dedicar muito, você consegue faturar aí dentro de 30 a 45 dias seus 15 mil. Agora, se você hoje, aí que eu falei sobre você pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eu vi aqui, vou fazer isso aqui hoje. Amanhã eu já, não tô afim de fazer, stories. Aí seu esforço começa a reduzir, seu esforço começa a cair. Se seu esforço reduz, automaticamente a recompensa vai ficar cada vez mais distante. Pensa em uma corrida. Então, você tá vendo que os 15 mil tá lá no final da corrida. Eu tô apontando para a parede, mas vamos lá. Os 15 mil estão aí no final da corrida, né? Tá aqui no celular, aqui, na câmera. Aí eu venho, correndo, daqui a pouco, vou andar. E a outra aqui, ó, atrás de mim, não parou de correr. Eu vou ficar na frente dela, eu vou continuar na frente dela. Não é uma corrida que você está disputando com ninguém. Eu só estou dando exemplo de esforço e recompensa. Nós duas vamos procurar atingir os 15 mil. Eu peguei e comecei a correr, daqui a pouco vou sentar aqui e tomar uma água. E a minha outra amiga, que não é minha concorrente, é minha amiga, não, ela tá lá fazendo tudo que ela tem que fazer. Enquanto ela tá descansando, ela tá ligando para cliente. Enquanto a agenda dela não tá vazia, ela tá lá fazendo vídeo pro Instagram. Enquanto a agenda dela tá vazia, ela já tá procurando alguma coisa pra fazer no WhatsApp com as clientes dela, que já são clientes dela. Quem vai chegar primeiro de 15 mil? Eu que tô bebendo água ou ela que tá trabalhando? É ela que tá trabalhando. Então, o esforço, ele é relativo, ele é ligado diretamente, a recompensa é diretamente ao esforço. Então, uma iniciante consegue faturar 15 mil reais? Consegue. Em quanto tempo? Vai depender do esforço que você vai colocar no seu negócio. Se você quer abrir o seu negócio, ficar sentada, é o marketing da oração, né? É o marketing da esperança. Vamos ficar aqui esperando, na esperança de que alguém entre em contato comigo. Pode acontecer? Pode. Gente, claro, tudo pode acontecer. Agora, se eu tô lá na minha estética, eu já tenho duas clientes que eu atendi, duas. Que eu já atendi, então eu tenho lá o WhatsApp delas. Comecei hoje, eu só tenho duas. Eu vou mandar uma mensagem. Se eu tô à toa, eu vou mandar uma mensagem para elas.
Eu vou fazer uma oferta irresistível para essas duas. Eu vou fazer uma oferta para que elas comecem a chamar outra pessoa. Se você trouxer alguém, traz a sua mãe, traz a sua tia, você ganha 50% de desconto no programa tal, um programa que ela já queria fazer, porque na sua avaliação UAU você sabe o que ela quer fazer. Então, essas duas clientes, cada uma trouxer uma para mim, eu já dobrei, já para 100. E aí, se eu continuo nesse processo ativo, daqui a pouco eu tô com muita clientela. Agora, se eu ficar esperando, eu atendi duas, vou esperar elas me indicarem. Gente, essa questão de indicação, eu vivi essa época, uma época maravilhosa, que a gente tinha muita facilidade de fechar por indicação. O cliente que vem por indicação, normalmente, ele já é muito mais fácil de você converter. O que é converter? Você vender para ele. Por que é mais fácil de você converter para um cliente que vem por indicação? Porque ele já tem o aval de alguém, da confiança dele, falando bem do seu trabalho. Então, esse aval, essa prova social que você tem, já te facilita. Agora, se você não souber vender, a pessoa vai entrar na sua sala, você vai avaliar, ela vai te agradecer e ela vai embora. Aí tem uma espertinha ali do outro lado da rua que não sabe a metade do que você sabe, mas ela sabe vender e ela vai pegar esse cliente. Ah, mas se ela for uma esteticista ruim, o cliente não vai ficar. Pode não ficar, mas para você também ele não vai, porque você não sabe vender. Então, a esteticista iniciante consegue fazer esse faturamento desde que ela tenha um entendimento do ponto onde ela está para o ponto onde ela quer chegar. E nesse meio, entre esses dois pontos, você consiga eleger uma metodologia validada para que você consiga atravessar essa ponte e sair do ponto A para o ponto B, tá? Parece fácil, mas não é difícil, tá? É trabalhoso. É trabalhoso, porque trabalhar dá trabalho. É igual falar trabalho de escola. Ai, meu Deus, que trabalho. Trabalho é para dar trabalho. Então, o trabalho que você faz, que você não está tendo esforço, você não tem a recompensa ideal. Quero perder 10 quilos. Se eu não trabalhar para perder esses 10 quilos, eu não vou perder esses 10 quilos. Quero faturar 15 mil. Se eu não trabalhar para faturar os 15 mil, eu não vou faturar 15 mil. É simples assim. A dinâmica é essa. É difícil fazer os 15 mil? Não, não é. Vamos pensar aí em criolipólise, né? Toda esteticista trabalha com criolipólise. Bianca, não tem criolipólise, eu alugo a criolipólise. Ok, você vai alugar a criolipólise. Quanto está o aluguel de criolipólise hoje? Uns R$600, porque caiu muito. E na minha época a gente pagava 2.000, 2.500. Mas também na minha época a gente cobrava mais caro pela cri. E se você trabalhar direto com essa criolipólise às 12 horas, uma criolipólise simples que tem 2 manoplas, se você fechar a agenda inteira, você vai fazer um faturamento bom em um dia. Você vai faturar 15 mil em um dia, mas em um dia você consegue faturar aí uns 3, 4 mil. Um dia de trabalho. Mas é difícil de encher a agenda 12 horas. Não é difícil, você não tem a metodologia para fazer isso. Você não sabe vender o seu procedimento para você poder encher a sua agenda. Essa é a questão. Então, para que uma iniciante consiga fazer um faturamento de 15 mil reais por mês, mesmo sem ter equipe, precisa de uma metodologia validada para que ela aprenda a vender, a conquistar os seus clientes, fazer com que seus clientes se tornem fãs do seu trabalho, fanzoca dela, indique ela sem medo e toda indicação que vier, se você souber vender, você vai fechar. Você pode não fechar hoje, mas você já vai fechar amanhã. Ó, eu tenho uma pessoa aqui que tá na live, que eu não vou falar quem é, mas ela sabe quem é, que ela vendeu pra mim, na família dela, antes dela mesmo fazer procedimento. Eu vendi tão bem pela internet, que ela fez a minha divulgação. Ela vendeu pra outras pessoas sem nem me conhecer. Eu não tô dizendo, gente, que eu sou melhor do que ninguém. A única coisa que eu tô dizendo aqui é, eu estou há 20 anos no mercado. Eu estou quebrando a cabeça há muitos anos. Eu, quando começou a Facebook, eu quebrava a cabeça. Gente, fazer montagem de foto. Até hoje eu tenho dificuldade. De algumas coisas, para a internet eu sou velha, eu não tenho essa facilidade. As iniciantes ainda têm esse brinde da vida. Porque vocês estão formando já na era tecnológica. Vocês já estão formando já com essas ferramentas facilitando a vida de vocês.
O que está faltando? É voltar para o básico. É voltar lá para aprender a vender e a gerir o seu negócio. É isso que vai fazer você faturar 15 mil. Você pode fazer o curso da moda. Você pode comprar o aparelho mais galáctico do momento. Se você não souber vender, você não vai fazer faturamento nenhum com esse curso. Você não vai fazer faturamento nenhum com esse aparelho. Agora, se você sabe vender, se você tem uma boa gestão, você pode pegar um potinho de creme, fazer drenagem linfática e faturar 15 mil reais por mês. Fácil. Se você souber como vender. O nome do perfil não foi criado à toa. O nome do perfil, Estética Além da Maca, é para ensinar, é para vocês pensarem realmente além da maca. Porque o que a gente olha na maca, a gente vê o quê? Flacidez, celulite, gordura localizada, queda de cabelo, pele envelhecida, ruga. Isso qualquer esteticista consegue ver. Agora, o trabalho que você tem além daquilo ali, a visão que você tem além daquilo ali, ou seja, qual é a visão? Aquela cliente, ela não é uma estria, ela não é uma celulite. Aquela cliente, ela é seu diamante. É o que você vai cuidar. Aquela pessoa, ela é um ativo dentro da sua empresa. É ela que mantém sua empresa aberta. Então, quando você olha para ela e pensa fora daquilo ali, o que eu posso proporcionar além da maca para ela? Você vai vender, você vai fidelizar. Ela vai sempre querer voltar. Ela vai sempre te indicar, dizendo para as pessoas, olha, vai que é nela eu confio. E isso não é porque você acabou com a celulite dela. Não é. É porque você pensou além da maca. Então, para fechar a live, esteticistas iniciantes podem fazer faturamento de 15 mil reais? Pode. Pode, e eu vou falar um pouquinho a mais. Aproveite que vocês ainda não estão com vício de mercado. Conversando com uma pessoa, agora há pouco tempo, uma amiga dela trabalha em franquia. E na franquia ela é obrigada a vender, porque se você não vender, você não ganha. Em lugar nenhum você ganha. E ela falou assim, nossa, mas a minha amiga faturou 7 mil reais. Só que a franquia só paga 10% do que ela faz. Aí eu parei para pensar e falei para ela, mas você já pensou que ela vendeu 70 mil reais para essa empresa? 70 mil reais em um mês? Por que na sua estética você não pode fazer isso? Por que na franquia, para você garantir a porcentagem que eles te pagam, você vai dar o seu sangue e no seu negócio você não vai dar? Para pensar, ok? Então a live tá respondida, a pergunta foi respondida, sim, consegue sim. Abra sua cabeça, mude sua mentalidade, enxergue além da maca, vem fazer parte do time. Começa a seguir, indica essa live para alguém que precisa ouvir o que foi dito aqui. Espero vocês na próxima live. Quinta-feira tô de volta. E é isso. Obrigado por vocês terem escolhido a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. E é isso. Eu tô aqui para somar. Eu acho que ninguém é concorrente de ninguém. Tem barriga para todo mundo trabalhar. Tem flacidez para todo mundo trabalhar. Tem cliente para todo mundo. Você só precisa, meu anjo, fazer diferente. Você só precisa se diferenciar da marca das outras para você poder alavancar e atingir seu tão sonhado 15 mil reais. Chega de ficar sofrendo com boletos para pagar todo mês. Boleto vai vir, mas você vai saber como lidar com eles e como trabalhar para pagá-los e sobrar e você poder viver a sua vida com mais tranquilidade, ok? Um grande beijo, obrigado por vocês estarem aqui. E até quinta-feira.